Hoje eu estou fazendo o episódio 1000. Quando eu descobri isso, a minha vida se transformou completamente. Milhares, dezenas de milhares de pessoas impactadas que transformaram sua vida. Em 2021, eu vivi um momento mais difícil da minha vida. Eu estava com Covid, na UTI, com 90% do meu pulmão tomado. Ali tinham 22 leitos, 21 entubados, só o meu que não. E eu já tinha colocado o aparelhinho aqui de respiração, já tinha ido outro, eu já estava com a máscara. E a minha oxigenação estava ali no 80, 81. Eu não sabia se eu tinha minutos ou horas até que um tubo fosse enviado na minha garganta, né? E eu passasse a respirar por máquinas. E como a gente infelizmente sabe, várias pessoas dessas não voltaram, né? E graças a Deus, ao trabalho do médico excepcional, Dr. Zeballos, eu saí desse momento, saí do hospital sem sequelas. E fui viver minha vida, e fui fazer minhas atividades. No entanto, eu não conseguia mais me conectar às minhas atividades, ao meu trabalho. Eu olhava para o computador e não entrava, eu olhava, não dava, não conseguia trabalhar. Imagina, eu tive mais de 20 empresas, mais de 20 negócios, sempre trabalhei 12, 14, 18 horas por dia, sempre adorei trabalhar. E de repente eu não conseguia ter foco. E a hora que eu fui perceber, fui mergulhando, eu estava numa depressão profunda. Eu passava a maior parte do meu dia assistindo Netflix, no celular, olhando alguma coisa, chorava, passava mal, não conseguia me conectar. E eu resolvi descobrir como que eu podia sair dessa depressão, como é que eu saía desse momento tão difícil, porque eu não conseguia me conectar do nada. Eu optei, não queria tomar remédio, eu tinha passado por isso na família, e queria aprender como que eu conseguiria sair disso. Mergulhei na teologia, mergulhei na filosofia, principalmente no estoicismo, mergulhei na neurociência e fiz inúmeros estudos e consegui descobrir uma forma de sair dessa dor, de sair desse medo. E comecei a compartilhar isso aqui nesse podcast. Então hoje eu estou fazendo o episódio 1000 e fico muito grato de saber que já foram milhares, dezenas de milhares de pessoas impactadas que transformaram sua vida. E tudo começou com este livro. Esse livro foi o primeiro passo para mim sair desse buraco. E esse livro, o que ele é? Ele, na verdade, é o diário do imperador romano Marcos Aurelius, o maior imperador da história de Roma, que viveu há quase 2000 anos atrás e que, imagina um cara mais poderoso, mais rico, mais famoso do seu tempo. O que um cara desse pensa? O que passa na cabeça dele? Ele tem mais poder que todos os presidentes somados, o presidente americano, o presidente russo, japonês, chinês, tudo num cara só. Mais dinheiro que todos os empresários do planeta hoje juntos. Mais fama que todo jogador de futebol, influencer, né, artista, tudo num cara só. O que esse cara pensava? O que passava na mente dele? E eu estava dirigindo sozinho, tinha lido a Bíblia, tinha lido Bhagavad Gita, Mahabharata, Dhammapada, Zohar, Kabbalah, Kaivalya, todas as principais escrituras, estão todas ali, tinha lido todas elas, mas eu continuava mal. Aí de repente, eu passando por Camboriú, estava escutando um podcast, e nesse podcast eu escuto um cara lendo o livro 1 de meditações. E o livro 1 de meditações, esse aqui foi o diário do imperador. Então é uma carta de gratidão às pessoas que ensinaram valores e virtudes para ele na vida dele. E ali, pum, tudo fez sentido para mim. E ali eu consegui me conectar novamente, entender que a vida é sobre valores e virtudes. A vida não é sobre todo o resto, toda essa espuma que a gente vive. E ali tem uma passagem de Marcos Aurelius maravilhosa, que foi o seguinte: os senadores chegam nele e perguntam: Marcos, você é tão focado de viver dos seus valores e das suas virtudes, mas você já parou para pensar que talvez não exista nada depois da vida? E ele, como estoico, muito racional, disse o seguinte: existem duas possibilidades, em uma existe e na outra não. Vamos falar primeiro da que eu acredito, a que existe, que somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Nesse caso, eu não levo comigo minhas casas, meus palácios, minhas joias, meus cavalos, meus exércitos, eu não levo nada disso comigo. Eu levo apenas o que sou, e o que sou são minhas virtudes, meus valores. Eu levo a minha sabedoria que eu adquiri, a coragem que eu tive de mudar, de lutar, de enfrentar, a justiça que eu tive com meus concidadãos, isso tudo eu levo.
a temperança que eu vivi na vida. Então, isso faz de mim quem sou. E por outro lado, pode ser que não exista nada depois da vida. E nesse caso, essa é a minha única oportunidade de viver dos meus valores, das minhas virtudes. Portanto, eu não quero desperdiçá-lo. E quando eu escutei isso, quando eu descobri isso, a minha vida se transformou completamente. Então eu queria deixar aqui para vocês, quero ler um trechinho do livro 1 de Meditações, que é a carta de gratidão que ele escreve às pessoas que ensinaram virtudes e valores para ele na vida dele. Então vou ler para você aqui um trechinho e depois você continua essa leitura. Do meu avô Vero aprendi a ser gentil e dócil e a me livrar de toda raiva e paixão. Da fama e da memória daquele que me gerou, aprendi tanto a vergonha quanto o comportamento humano. Da minha mãe aprendi a ser religioso e generoso, a tolerar e não apenas a não fazer, como também a não intentar qualquer mal. A contentar-me com uma dieta sem fartura e dispensar todos os excessos inerentes a uma grande riqueza. Olha isso, ele era o imperador. Do meu bisavô materno, tanto a frequentar escolas como ter professores bons e capazes, que não deveria pensar demais caso eu estivesse pagando preços excessivos em tais ocasiões, ou seja, a importância do conhecimento para ele. Do meu tutor aprendi a não ser afetuosamente viciado em nenhuma das duas grandes facções dos corcéis nos circos. Ou seja, aqui é das atividades políticas, né? Não se pegar nem a uma nem a outra. Nem a favorecer parcialmente alguns dos gladiadores ou esgrimistas. Além disso, a suportar o trabalho, a não precisar de muitas coisas. Quando eu tiver algo a fazer, fazê-lo por mim e não pelos outros. A não me meter em muitos negócios e a não admitir qualquer calúnia. A não me ofender com a liberdade de expressão de outros e a me aplicar a filosofia. Olha isso, liberdade de expressão há 2000 anos. Aprendi a estar sempre disposto e pronto para me reconciliar e ficar satisfeito com aqueles que me ofenderam, assim que qualquer um deles resolvesse me procurar de novo. E por aí vai, gente. Aqui você vai pegando nesse livro cada base do pensamento estoico. Aqui a gente começa a entender nessa última frase que o perdão, né, a raiva, é a gente tomar um veneno esperando que o nosso inimigo seja prejudicado, que o nosso inimigo morra. E quando a gente aprende a perdoar, não é sobre o que a gente está dando para outra pessoa, é sobre o que a gente está dando para nós. Você pode odiar um político ou quem quer que você queira, mas ele nem sabe que você existe. Então, quando a gente tira essa dor do peito, não é sobre o outro, é sobre nós. E assim como tantos outros conhecimentos que eu venho compartilhando com vocês ao longo desses 1000 episódios. Então, quero dedicar esse milésimo a cada brasileiro, a cada ser humano que busca uma vida mais consciente, mais plena, que busca ter mais equilíbrio emocional e saúde mental. E me colocar à disposição de todos vocês, de toda a sua família, para levar esse conhecimento que vai te trazer mais felicidade, mais conexão para você e para a sua vida. Te desejo um dia maravilhoso, muita abundância e paz. Se isso te fez bem, compartilhe esse episódio com as pessoas, siga e deixe seu like. Fique com Deus. Olha só, tem uma novidade para você. Esse aqui é o primeiro livro minissérie que tem no Brasil. O que é um livro minissérie? É um livro que ele tem 365 episódios para você assistir em cada QR Code. Esse é meu novo livro, 365 Dias de Calma da Mente, onde a gente faz um mergulho de autoconhecimento para dentro do nosso interior, para dentro da nossa consciência, como que a gente aprende a controlar nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos. E ele é uma coletânea dos meus 800 episódios, eu selecionei aqui 365. Então, para cada dia, você vai ter a oportunidade de ler uma reflexão do dia e aqui você vai bater o QR Code e vai escutar todo aquele episódio. O livro está dividido em 52 semanas e em cada semana a gente explora um dos temas. Então, você tem desde gratidão, sabedoria, disciplina, como superar dificuldades, autocontrole, como vencer, como liderar. Então, tem tudo isso em cada uma das semanas com um QR Code para cada uma delas. Então, se você quiser trazer esse conhecimento, essa sabedoria, fazer essa imersão para o lugar mais incrível que existe, que é dentro de você, pode entrar em leosimãoestoico.com.br,
ou onde tem um QR Code, onde tem um link aí, e adquirir o livro para você. Desejo muita abundância e paz. Fique com Deus.